Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, bem direto ao ponto, que eu vou te passar uma situação atual do mercado e também vou te mostrar uma coisa que eu tô fazendo e que está surtindo muito efeito para lidar com essa situação do mercado. Bom, direto ao ponto, aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin, essa é a queda do mercado que a gente já sabe depois do colapso da FTX. E desde então o mercado está lateralizando, ele está numa região de indefinição e essa posição de indefinição ela prevalece em relação aos dados do mercado macroeconômico. A gente teve algumas atualizações relativas a novos dados do emprego. Os empregos eles não caíram tanto quanto o esperado. Isso coloca um pouco mais de dúvida no mercado em relação à redução do ritmo de aumento do Fed, tá? Mas em geral os mercados eles estão lateralizando nessa região de indefinição e a gente não tem nenhuma notícia significativa que dê algum sinal se o mercado vai romper para cima ou para baixo. Então o esperado é que ele continue oscilando nessa faixa aqui de preços. No caso do Bitcoin, entre os 15.700 e os 17.500. E o que eu estou fazendo que eu posso compartilhar com você que está dando bastante resultado? Na verdade, eu estou fazendo uma série de coisas, porque eu faço uma gestão ativa do meu portfólio. Mas observe que aqui a gente está no gráfico do ouro versus o dólar. A gente está no gráfico mensal e essa aqui é uma linha de tendência de alta que ela vem se mantendo desde 2001. Note que aqui os preços do ouro eles vinham caindo perante o dólar e eles se mantiveram nessa linha de tendência. Depois eles caíram e essa linha de tendência manteve a alta dos preços. E agora, mais recentemente, essa linha de tendência foi testada e ela se manteve como um suporte bastante confiável para o ouro. Tá, e o que isso tem a ver com criptomoedas? Bom, esse aqui é o grupo da nossa comunidade de investidores, como você pode ver, e essa aqui é uma mensagem que eu enviei para o pessoal lá em setembro de 2020, mas calma que o que eu vou te passar aqui se aplica ainda hoje, tá? Então eu mostrei esse gráfico aqui, que é o gráfico do Pax Gold, que é uma stablecoin, só que não pareada em dólar, e sim pareada em ouro. E eu fiz uma análise de que nesse gráfico desse ativo aqui, agora eu já não lembro mais em qual período gráfico, se foi no mensal ou no diário, mas no tempo gráfico que eu avaliei aquela época, quando o RSI chega no nível de sobrecompra extrema, o ouro ele faz um grande movimento de alta logo em seguida. Essa relação a gente vê em uma série de ativos, nem sempre funciona, com alguns ativos funciona melhor do que outro, mas o ponto é que eu fiz um estudo mais extenso da relação entre o ouro e o Bitcoin. Aqui eu te mostrei o gráfico do ouro, porque a gente tem um tempo histórico maior para analisar, mas a relação entre o ouro e o dólar, ou o ouro e o Bitcoin, é exatamente a mesma relação do Pax Gold, porque o Pax Gold é 1 para 1 com o ouro, tá? Eu só não analiso o Pax Gold direto para estudos maiores, porque ele foi criado recentemente, então a gente tem mais dados para analisar o gráfico do ouro. Tá, legal. Dito isso, eu tô te mostrando que no dia 20 de setembro, como você pode ver aqui a data dessa mensagem, eu comprei um pouco de Pax Gold. Mais recentemente, agora no dia 9 de novembro, aumentei ainda mais a posição de Pax Gold justamente para fazer face a essa crise aqui da FTX. E como que está se movimentando o ouro ou o Pax Gold nesse tempo? Se a gente pegar aqui desde o dia 20 de setembro, que foi a primeira vez que eu coloquei ele na carteira dos tempos mais recentes, até hoje, a gente vê que o Pax Gold ele se valorizou 24% em relação ao Bitcoin. Do dia 9 de novembro, que foi a segunda vez que eu fiz um aporte um pouco maior de Pax Gold, desde agora ele se valorizou 30% em relação ao Bitcoin. E aqui, voltando ao gráfico do ouro no par dólar, a gente pode observar que o ouro, ele sim é uma grande reserva de valor que funciona ao longo do tempo. Ele tende a ser uma reserva de valor ainda melhor do que o dólar, especialmente em períodos de incerteza. É bem verdade que ele passa por correções bastante severas, mas isso acontece com todo e qualquer ativo, não é?
E o ponto é que em períodos de maior incerteza, ele tende a ganhar bastante tração. Na época do Covid, que foi uma época de crise, então aqui desde março de 2020, ele passou a se enfraquecer em relação ao dólar. E muita gente passou a se perguntar: nossa, mas será que agora o ouro não funciona mais como reserva de valor? Será que ele está perdendo essa confiança perante os investidores? Mas veja que essa correção aqui, ela é exatamente isso, uma correção dentre uma tendência de alta. Essa correção veio em seguida a essa tendência de alta, e se a gente observar a tendência primária, ela continua. E nos meses mais recentes eu fui acompanhando o movimento de preços, porque quando a gente tem dois pontos bem definidos com fundos cada vez maiores, a gente pode traçar uma linha de tendência. Mas essa linha de tendência, ela é confirmada quando há um terceiro toque. E aqui houve de fato esse terceiro toque e o ouro ele não perdeu esse suporte. Então aqui esse ponto de virada é um comecinho de uma nova tendência de valorização do ouro frente ao Bitcoin, tanto que em pouco tempo a gente teve uma grande valorização. Eu acabei de falar frente ao Bitcoin, né? Mas esse gráfico aqui é o ouro no par dólar. Como o Bitcoin está num momento de incerteza, ele está numa região de lateralização, acaba que o ouro frente ao Bitcoin, no par Bitcoin, ele também está tendo esse mesmo comportamento, só que ainda mais acentuado do que o ouro no par dólar. Portanto, em momentos de incerteza, o ouro funciona como uma excelente reserva de valor. Para você que investe em criptomoedas, você pode simplesmente se expor à valorização do ouro comprando o Pax Gold, que é uma stablecoin pareada em ouro. Mas agora o Pax Gold já valorizou 30% só de 9 de novembro até agora. Será que ainda vale a pena? Veja que dessa vez, quando esse suporte foi testado, essa linha de tendência foi testada, dessa vez o ouro teve uma valorização gigantesca. Depois dessa correção, exatamente nesse ponto que foi testado, ele teve mais uma valorização gigantesca. E agora a gente está exatamente nesse ponto e ele está iniciando uma nova tendência. Se essa tendência se confirmar, a gente pode ter uma pernada de valorização muito grande frente ao dólar e também frente ao Bitcoin, especialmente porque com a expectativa de redução do ritmo de aumento do Fed, a tendência é que o dólar ele deixe de se valorizar tanto. Mas como a incerteza permanece, o cenário de incerteza, as características do ouro de reserva de valor, elas passam a ser bastante atraentes. Portanto, é algo bastante interessante para você reduzir a volatilidade da sua carteira e até mesmo ter bons rendimentos num período de incerteza prolongada. Isso é algo que eu tenho feito, é algo que eu compartilho com os membros da comunidade Investidor Cripto e acabei de compartilhar com você também. Como você já viu, essas duas entradas em setembro e agora mais recente no dia 9 de novembro foram entradas bastante acertadas e que deram um bom retorno para a nossa carteira. Se você observar essa análise gráfica, você pode ver que ainda hoje ele está num bom momento de entrada, dadas as condições gráficas e também dada a conjuntura. Com esses dois fatores principais, a menor remuneração do dólar, que é a redução do aumento da taxa de juros, e também o cenário de incerteza, que é o que a gente deve esperar não apenas para as próximas semanas, mas também para os próximos meses. E obviamente isso não é uma dica de investimento, esse conteúdo é meramente educativo para que você, com base nele, tome as suas decisões de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua realidade. Como eu disse no começo, esse aqui é um vídeo bem rápido, então me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!